Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia a todas as crianças que ouvirem esta programação. Que Deus abençoe a vocês, pequeninos, os adolescentes, os anciãos, os pais e as mães. Que Ele vos fortaleça e vos dê ânimo, alegria, prazer na obediência à palavra. Eu estava meditando antes de fazer essa pequena palavra, trazer esta pregação pequena, e na oração eu pensei sobre este assunto, né? A prática da oração por todos os homens, um só mediador. A prática da súplica, das orações, das intercessões, das ações de graças. E pensando sobre falar alguma coisa assim, como que se deve falar. Tem assuntos que realmente é um pouco difícil para mim falar, não sei, para todas as pessoas, cada um tem uma sua dificuldade. Às vezes eu ouço assim outras pessoas no YouTube e vejo assim, eu não gosto de pedir nada. Eu não estou aqui para pedir as coisas. Mas pensando sobre como isso pode alcançar mais gente. Não para me tornar famoso, grande, mas num espírito de outras pessoas também tomarem conhecimento. E eu ouvi alguém dizendo que cada like que a pessoa dá, aquele joinha que eles falam, o YouTube manda para mais pessoas. Chega no telefone de algum, de outro, não sei como isso funciona, mas o algoritmo, né, envia para mais pessoas. E vocês mesmos são testemunhas, né? Mas de vez em quando eu falo sobre isso. E na meditação pensei, mas isso não custa nada. A pessoa apertar o dedinho ali e dá o like. Não tem preço, não tem... você não fica comprometido com nada ao fazer tal coisa. Ninguém nem sabe quem que deu o like. Então eu gostaria de, nessa programação, bem calmo, assim, nessa abertura, dizer isso se você sentir desejo assim. E às vezes esquece, né? Até quer fazer isso, mas esquece. Então você faça, que pode ser que alcance uma pessoa que esteja precisando de ouvir o que você está ouvindo. Eu quero falar agora baseado em 1 Timóteo, capítulo 2. Então foi só uma abertura, uma preleçãozinha a respeito desta prática de pôr o dedinho ali e marcar, né? Se gostou, se não gostou, tem jeito para... É o positivo e o negativo, tem todas as duas fotos ali. A primeira é o positivo, depois acho que vem o negativo, né? Dedão para baixo. E o dedão para cima é que é o joinha que fala, né? O tema da nossa meditação é orar por todos. Aqui na Bíblia que eu estou usando, tem um cabeçalho aqui no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Paulo escrevendo: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Aí você às vezes pode ter dificuldades de orar por alguém. João disse que para aquele que pecar, pecado para a morte, para esse eu não digo que orem, mas os demais orem. E às vezes nós não sabemos se a pessoa pecou para a morte ou não. Mas nós devemos ter essa prática da oração por todos os homens. Mas não é só para os bonzinhos, parece que às vezes a gente pensa que é só para os bonzinhos. Mas para os
os malzinhos também, né? Se arrependerem, se converterem. Às vezes nós queremos aquela nossa escolhas e por aqueles que escolhemos oramos. Mas o apóstolo vai nos dizer algo aqui que nós devemos refletir sobre isto. Então vamos lá, o primeiro versículo diz assim, capítulo 2, né? Primeira carta a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Bom, então esse foi o primeiro versículo. Em favor de todos os homens. Toda a raça humana, né? E aí no segundo versículo, ele vai especificar alguma coisa. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Eu sou contrário, a Bíblia é contrária, de estarmos metidos em política. Eu creio assim, que todos nós, como brasileiros, como aqui no Brasil, até antes dos 70 anos, acima dos 18 e antes de completar 70, tem a obrigação por lei de votar. Dos 16 aos 18 é facultativo. Se você quiser votar, vota. Se você não quiser, não vota. Acima dos 70 anos, se você também não quiser mais votar, não tem a obrigação. Se eu estiver alguma coisa atrasado com a lei ou fora do contexto da lei, alguém pode me passar a mensagem aí. Você sabe como fazer nos comentários, que às vezes mudou a lei ou estou sabendo errado. Mas se eu estiver correto, é assim até onde eu aprendi. Passou dos 70, aí você vota se quiser votar. Mas entre 70 e 18, nós temos o dever, segundo a lei do nosso país, de votar. Então, quando se elege alguém, esse é o presidente eleito. Então, ele está revestido da autoridade de presidente da nação. Aqui Paulo também fala dos reis, porque naquele tempo ainda existiam muitos reis, né? Hoje ainda existem alguns países que têm rei, mas é apenas mais figurativo, como na Inglaterra, é o parlamento, né? O primeiro-ministro, que decide as coisas, fica mais como que um folclore. Temos na Suécia, temos na Inglaterra, e deve ter outros países, sim, que eu não me lembro agora o nome. Mas o segundo versículo nos diz, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então nós aqui temos presidente, que está no executivo. Eu estou falando em termo nacional. Temos deputados e senadores, deputados federais e senadores que trabalham no legislativo em âmbito nacional. Cada estado tem seus deputados, seus vereadores. Cada cidade tem seus vereadores e prefeitos e assim sucessivamente. Os que se acham investidos de autoridade. Estamos vivendo um tempo que não tem uma tranquilidade administrativa no país. Todos percebem isso. Mas Paulo estava dizendo, investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Nós falamos tempos atrás a respeito de fazer o que quer. Eles chamam hoje isso de direito de expressão. Mas
Os cristãos têm um porte que eles não usam a liberdade que às vezes até a própria lei dá para eles, para fazerem aquilo que seja contrário às Escrituras. Compreendido? Porque às vezes você vai dizer algo de uma pessoa que é mentira. Então não é crime mentir. Esse eu ouvi de um político. E parece que o bom senso também diz isso. Não é crime mentir. Até que ponto não é crime mentir? Agora, diante da lei, que às vezes, muitas das vezes, é crime mentir. Quando aquelas pessoas entram na justiça, movem um processo e recebem indenização por aquela mentira que a pessoa disse a seu respeito, e aquilo manchou, maculou o que ele é, o seu caráter, vamos dizer assim. Então ele entra na justiça e aquela pessoa que falou tem que indenizá-lo, pagar uma indenização por aquele feito que fez. É certo ou errado? Não é meu caso dizer certo ou errado, porque isso quem julga é a lei, né? Cada um faz o seu papel. Como cristãos, acho que todo cristão vai achar isso errado. Mentir a respeito das pessoas. Porque mentira é pecado. Embora às vezes pode ser que a lei não vá condenar ninguém por mentir, depende dos casos, né? Que tem casos que a lei vai ter que cobrar daquilo porque vai haver um distúrbio e vai prejudicar muita gente. E muita gente vai ficar sem nada, às vezes, do que tinha, porque alguém mentiu. Então aquilo causa um problema. Mas então, qual que é o nosso papel como cristãos? Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, o apóstolo dos gentios está dizendo. Então, orar para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Agora, em meio a tanta tempestade, se você pratica a vida cristã, você tem uma consciência de que você está praticando aquilo que Deus quer que você pratique. E quando nós praticamos aquilo que Deus quer que praticamos, nós temos uma consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus. Porque você não vai ser condenado por nada que você fez que feriu a lei e nada que entristeceu o Espírito Santo. Porque às vezes nós podemos fazer coisas que entristecem o Espírito Santo. Paulo chega a recomendar, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados, na carta aos Efésios, né, capítulo 4. Aí ele prossegue dizendo, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. É muito difícil fazer uma coisa que é aceitável diante de Deus. É muito difícil fazer uma coisa que é boa diante de Deus. Então está aí uma coisa que é boa. Uma coisa que você pode dizer que foi bom que você fez aquilo. Porque isto é bom, porque Deus acha bom isso. E aceitável diante de Deus nosso Salvador. Você quer fazer coisas que agradam a Deus? Olha um exercício aí. Olha uma prática gloriosa. A prática da oração por todos os homens. Por quê? Ele não quer que ninguém se perca, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então vamos procurar, em todos os sentidos, ter uma boa consciência para com Deus. Fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos e que vai agradar a Deus. Porque se nós fazemos isto, Paulo está dizendo, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Seja ele qual for.
não um partidarismo, aí seria uma política diabólica. Aquele camarada que eu não gosto dele ganhou, não tem problema. Ele é o presidente, ele não vai ficar ali toda a vida. Aquele outro que perdeu, que não gosta daquele que ganhou, o que ele deve fazer? Passar-lhe a melhor forma que tem de ajudar a nação, aquela pessoa faz, é passar para aquele que vai lhe suceder todas as coisas corretas para que ele já prossiga na administração. Bom, isso é a nossa vida política ali fora. Agora, vamos voltar para nós em todo o tempo. Porque qual que é o seu desejo maior? É o desejo de Deus, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que Deus nos ajude a compreender toda a Escritura, para que vivamos uma vida de paz, conforme já lemos, com tranquilidade, com mansidão, com piedade e respeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Deus que abençoe a todos que ouvirem isto e colocarem em prática. Já é uma bênção quando se coloca em prática, porque é a prática da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.